Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu sou Pedro, sou catequista e também teólogo da Igreja Católica. E neste vídeo nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, que trata sobre o pão da vida. Este capítulo 6, ele é essencial para a interpretação da vida cristã, é essencial para uma caminhada para a vida eterna. Aqui Jesus mostra por que ele veio ao mundo e mostra a sua missão ao mundo, que é trazer vida, dar vida eterna. De qual pão você está se alimentando? Está se alimentando do pão da vida eterna? Ou está se alimentando de um pão que apenas alimenta o corpo e não alimenta o espírito? Um pão que apenas te sacia materialmente? Ou um pão que te dá vida eterna? Vamos juntos, caminhando e interpretando um pouquinho sobre este capítulo 6 do Evangelho de João. Se você tiver sua Bíblia em casa, abra lá em João capítulo 6. Bom, este capítulo ele é dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes, elas preparam para a terceira, que é o ponto central deste capítulo, aonde Jesus trata do pão da vida. O pão que dá a vida, que é ele mesmo, que é a sua própria carne, o seu próprio sangue, que é dado em alimento para nós e que nos dá a vida eterna. O primeiro ponto do capítulo 6, ele começa ali no versículo 1 e vai até o versículo 15, aonde trata sobre a multiplicação dos pães. O segundo passo, vamos dizer assim, deste capítulo 6 é ali do versículo 16 ao versículo 21, aonde trata de Jesus caminhando sobre as águas. Esses 2 acontecimentos, a multiplicação dos pães e o caminhar de Jesus sobre as águas, remete ao Antigo Testamento. Faz um contraponto à figura de Moisés. Aqui Jesus se apresenta como o novo Moisés. Aqui Jesus se apresenta como aquele que supera Moisés, que supera a antiga aliança. Sim, Jesus vai dizer: tomai e bebei, este é meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Se existe uma nova e eterna aliança, existe também uma antiga e não eterna aliança, que é do Antigo Testamento, tratada principalmente na figura de Moisés. A multiplicação dos pães aqui, nesse capítulo 6 de João, quer mostrar a nós que Jesus ele tem esse poder de prover o pão para nós. Diferente de Moisés. Moisés, ele não provia o pão. O pão descia do céu, o maná caía do céu e assim o povo se alimentava. Aqui não. Aqui Jesus provê o pão. E só um detalhe, que nesta multiplicação dos pães, ela tem um detalhe diferente dos evangelhos sinóticos. Aqui, nesse texto de João, não são os discípulos que vão até Jesus falar assim: ó, a multidão está com fome. Não, aqui Jesus próprio, que chama os apóstolos e fala: providencie algo para comer, para que essa multidão coma. Jesus que inicia a ação de distribuir o pão. Isso já é um grande sinal. Essa multidão que o seguia, eles estavam seguindo por causa dos sinais. Os sinais que Jesus andava fazendo. Por isso eles seguiam Jesus. E Jesus aqui multiplica o pão. É o milagre da multiplicação dos pães. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, lá no versículo 16, ao entardecer os seus discípulos desceram ao mar e subindo no barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar estava enfurecido. Tinham remado cerca de uns 25 a 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Aqui é outro contraponto a Moisés, que Jesus supera Moisés
neste ponto também. Por quê? Moisés, com o cajado, a mandado de Deus, abre o mar para que o povo de Deus passe pelo mar. Aqui não. Aqui Jesus caminha sobre o mar. Qual que é esse significado? Que Jesus é filho de Deus e Jesus tem a soberania sobre a natureza. Ele domina a natureza, pois ele é filho de Deus, Deus Pai, Criador, Deus que criou toda a natureza. Então aqui fica evidenciado que Jesus supera Moisés. Jesus supera a antiga aliança. Jesus vem aqui dar plenitude à aliança com Deus. Ele não vem acabar com a antiga aliança, mas ele vem dar plenitude. Ele supera Moisés. Ele não é apenas um profeta, mas ele é filho de Deus. Tanto na multiplicação dos pães, quanto no Jesus caminhar sobre as águas, o evangelista quer evidenciar que Jesus supera Moisés. E no versículo 22 até o final, versículo 71, vai tratar essencialmente do discurso sobre o pão da vida, onde Jesus vai dizer que ele é o pão descido do céu. E aí vem o versículo que nós lemos no início desse vídeo, que é o versículo 54. Capítulo 6, versículo 54. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Que carne você está comendo? Que pão você está comendo? Que vinho você está bebendo? Que sangue você está bebendo? É o corpo e sangue de Jesus que leva para a vida eterna? Ou é apenas algo simbólico que te apresentam por aí dizendo assim, simboliza o corpo de Cristo, simboliza o sangue de Cristo? Pense nisso. Mas voltemos aqui ao texto. Vamos começar aqui uma reflexão, principalmente do versículo 51 até o final. Este ponto é o ponto central do capítulo, aonde trata do pão da vida. Mas antes de irmos diretamente ao texto, versículos 51 até o 58, é interessante notar que Jesus conversa primeiramente com a multidão. A multidão que busca Jesus porque ele está apresentando sinais. E também busca por causa do pão que Jesus multiplicou. No início desse capítulo, Jesus faz a multiplicação dos pães. Então essa multidão está indo atrás de Jesus. Depois Jesus conversa com os judeus. Sim, os judeus também, quando ouviram que Jesus ia dar a sua carne e o seu sangue a comer, eles se escandalizaram e murmuravam. Como aconteceu lá no deserto também, com Moisés, com Maná, no deserto, eles murmuravam também. E aqui Jesus fala com os judeus. Primeiramente com a multidão, em segundo ponto com os judeus. E, por último, nesse capítulo, Jesus vai conversar com os seus discípulos. Discípulos e apóstolos. Alguns dos discípulos falam, Jesus está falando palavras fortes, nós vamos embora. E aí alguns discípulos começam a ir. E aí Jesus vira para os apóstolos e pergunta, vocês também querem seguir com eles? Aí Pedro toma a palavra e diz, ele como líder dos apóstolos, diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de salvação. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de salvação. Olha só, Pedro aqui, ele escuta todo o discurso de Jesus sobre o pão da vida e declara, a quem iremos, Senhor? Então vamos ao texto. Versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Olha só, que belíssimo esse texto. Eu sou o pão vivo descido do céu. Este eu sou está também remetendo ao Antigo Testamento, principalmente lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Olha aqui. Disse Deus, disse o Senhor, disse Yahvé a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou me enviou até vós. Então, quando Jesus aqui diz, eu sou o pão vivo descido do céu,
Ele está querendo dizer que ele está intimamente ligado com o Pai. E intimamente ligado com a história do povo de Deus. Está junto com Deus. E é Deus. Que inclusive é o capítulo 1, versículo 1 de João. Deste mesmo evangelho aqui, o prólogo. Vejamos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus e tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito. Quem é esse Verbo? É o próprio Jesus. O Verbo se fez carne. E aí os judeus não gostam dessa palavra. Não gostam de escutar esta palavra carne, que Jesus diz aqui no versículo 51. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Vejamos, meus irmãos, a carne de Jesus é a vida para o mundo. Se nós não nos alimentarmos do pão que Jesus nos dá, que é o seu próprio corpo, nós não teremos a vida eterna. Você se alimenta do pão que Jesus deixou a nós? Seguimos. Versículo 53. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. A vida é que provém de Deus. Então, se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, você não terá a vida, ou seja, estará na morte. Apenas estará lendo o menu do restaurante. Você pega, senta num restaurante, numa mesa de restaurante, pega o menu e começa a ler. Pega o cardápio e começa a ler. Apenas ler, mas não pede nada. Não come nada, não se alimenta do corpo, não se alimenta do sangue, que é o corpo e sangue de Cristo, que é a vida para o mundo. Olha aqui, não tereis a vida em vós. Todo aquele que se alimenta do corpo e sangue de Cristo tem a vida em si. Seguimos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, a ressurreição está ligada intimamente com o comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. Deixada, claro, na última ceia e entregue aos apóstolos, e Jesus faz um pedido aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. E até hoje, a sucessão apostólica continua trazendo até nós o pão, que é o corpo, e o vinho, que é o sangue de Cristo até nós, que nós chamamos de Eucaristia. Versículo 55. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aqui Jesus traz uma palavra, verdadeiramente. Ele não trata somente com a palavra verdade, mas ele coloca uma verdade mais profunda. É verdadeiramente, ou seja, podem crer nisso. Aqui tem uma diferença lá com Moisés também. O maná, no deserto, quem comeu, morreu. Jesus diz, os pais comeram o maná do deserto, porém, morreram. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Diferente do maná. Este aqui é o pão da vida, é o pão verdadeiro. Versículo 56, Jesus continua. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui vem outro verbo, que é o permanecer. Não é apenas estar, é o permanecer. Jesus permanece com essa pessoa. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É uma relação íntima que nós temos com Jesus. A relação mais íntima que nós podemos ter com Jesus é através do alimento que ele nos deixou, que é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, que é o pão da vida que ele nos deixou, que é o alimento, que é a Eucaristia. Não tem uma relação mais íntima do que essa. Nós podemos ter uma relação com Deus através da oração. Nós podemos ter uma relação com Deus através da leitura da sua palavra. Mas a relação mais íntima é esta, de comer e beber do corpo e sangue de Cristo. Versículo 57. Assim como o Pai que vive em mim
me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Todo aquele que se alimenta deste corpo e deste sangue terá a vida eterna e mais, viverá por mim. Ou seja, será um outro Cristo aqui na terra. Em latim, alter Christi, outro Cristo aqui na terra. Que alimento você está comendo? Que bebida você está bebendo? E segue, ainda no versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os seus pais comeram lá no deserto e pereceram, ou seja, morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Aqui é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, que quem comeu o maná pereceu, morreu. Mas quem come deste pão que eu estou te dando, que Jesus está nos dando, não morrerá, mas viverá eternamente. Jesus promete aqui a vida eterna para aqueles que comem o pão da vida e bebem o sangue dele. É o seu corpo e o seu sangue, é a sua carne. E aqui é diferente, nesse texto que nós lemos aqui, é diferente dos sinóticos e também da primeira carta aos Coríntios, que fala da Santa Ceia. Lá, nos sinóticos e na primeira carta aos Coríntios, é tratado o corpo e sangue de Cristo. Aqui, João fala da carne. Aí no versículo 59 ele segue dizendo que, ensinando na sinagoga, e aí sim entra a última parte, que é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos. Os discípulos aqui, escutando essas palavras de Jesus, dizem assim, alguns deles, né, dizem assim, essas palavras são muito duras, não queremos mais ouvir, iremos embora. Alguns deles começam a ir embora. E aí Jesus vira aos apóstolos e diz, vocês também querem ir? Jesus deixa livre. Jesus deixa cada um de nós livre diante dele. Jesus nos mostra onde é o caminho. Jesus nos mostra qual que é o alimento. Jesus nos mostra qual que é a bebida para a vida eterna. E aí ele deixa livre. Vocês querem esse alimento? Vocês querem essa bebida? Ou querem ir embora? Fiquem à vontade. E aí vem a grande profissão de fé de Pedro. Lá no versículo 68. Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro aqui, como líder dos apóstolos, ele encerra este capítulo dizendo, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem ninguém no mundo e nenhum outro lugar que tenha palavras de vida eterna. É só Jesus. É em Jesus que nós encontramos as palavras que nos conduzem para a vida eterna. E quais foram as palavras que Pedro acabou de ouvir? Sobre o pão. O pão que dá a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E ainda mais, Jesus promete a ressurreição a eles. A todos aqueles que comem. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a comer deste pão e a beber deste vinho, a comer desta carne, a beber deste sangue, corpo e sangue de Cristo. Que nós aqui temos o contato através da Eucaristia em toda a Santa Missa. Todos os dias nós temos uma Santa Missa sendo celebrada pelo mundo. E em todos os dias nós temos Cristo presente na Eucaristia. Cristo, presença real na Eucaristia. A Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, não perca a vida eterna por ideologias. Não perca a vida eterna por interpretação pessoal da palavra de Deus. Não perca a vida eterna, não perca a ressurreição por pensar como o mundo pensa. Que o que Jesus deixou é apenas um simbolismo, é apenas algo que simboliza o seu corpo, simboliza o seu sangue. Não. Jesus não fez nenhum teatro. Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ele pediu aos apóstolos que façam isto em sua memória. Na última ceia, Jesus disse aos apóstolos diretamente, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Ele não falou assim, faça uma encenação para lembrar de mim. Não. É em memória. Memória é trazer presente. A cada missa, Jesus torna-se presente no pão e no vinho ali no altar, tornando assim
corpo e sangue de Cristo, que é a vida eterna para nós. É muito bonito isso, meus irmãos e minhas irmãs. Você, meu irmão, que está em outra religião, é convidado a participar desse grande banquete que Jesus deixou para nós. Você também é convidado, venha fazer parte desse grande banquete. Aqui já é o início do banquete eterno. Jesus convida você, meu irmão e minha irmã, a fazer parte desde já da vida eterna. A desde já participar do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que esteja sempre conosco em nossa caminhada. E vamos pedir também a Jesus que Ele se faça presença cada vez mais em nossa vida. E que toda vez que nós nos alimentarmos do corpo e sangue dele, Ele se torne presença e permaneça conosco, permaneça em nosso coração. Pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, abençoe nossas famílias, abençoe a todo mundo. E pedindo também por intercessão de Maria, vossa Mãe Maria Santíssima, que esteja sempre junto conosco, nos iluminando e nos apontando o caminho que é Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.